quero já, mais uma vez, agradecer aqui a disponibilidade do apóstolo Luiz Antônio, um homem de Deus que nós admiramos muito, daqui desse lado aqui do continente, nosso pastor, profeta, apóstolo, mestre. Eu costumo dizer sempre que eu conheço poucas pessoas tão sábias, tão inteligentes e tão humildes quanto o apóstolo Luiz Antônio. Então, saibam que é um privilégio a gente ter ele aqui, não só como um dos professores desse curso, mas ter aqui uma horinha aqui da vida dele para poder edificar as nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vou lembrar para vocês que no final a gente sempre separa ali uns 5 minutinhos para possíveis perguntas. Se você tiver sua pergunta, quiser já colocar no chat ao longo do tempo da fala do apóstolo Luiz Antônio, você pode colocar, ou você guarda ela para o final, e a gente, no final, abre aqui um espacinho para perguntas, tá bom, pessoal? O pessoal está colocando o nome aí para fim depois de comprovação da chamada, né? Aqueles que estão presentes. Mas eu quero a gente ganhar o máximo de tempo possível hoje, honrar também quem chegou no horário. Então, eu vou passar a palavra aqui para o apóstolo Luiz Antônio, para ele compartilhar com a gente nessa noite aquilo que Deus colocou no coração dele. Você aí, seja esperto, deixa alguma coisa por perto para você anotar, tá bom? E para que você possa aproveitar o máximo de tudo aquilo que eu creio que nós vamos receber através da vida dele nessa noite. Tá bom, apóstolo Luiz Antônio, a palavra está contigo. Só abrir o microfone aí e que você seja um canal de bênção sobre as nossas vidas hoje aí. Amém, pastor Tiago, meu amigo querido. Boa noite a todos, os nossos amados aí pelo Brasil. Temos pessoas aqui de Macapá, temos pessoas lá do Oiapoque, né? Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Bom, nesta nossa aula deste mês, nós falamos acerca de 3 tabernáculos, né? A palavra tabernáculo, ela fala a respeito, o significado de tabernáculo é morada, né? Então, nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos o tabernáculo de Davi, e nós temos o tabernáculo de Jesus, o tabernáculo de Yeshua. Basicamente, o tabernáculo de Moisés, ele era um tabernáculo exclusivo, aonde somente Moisés e a família de Arão podiam participar das cerimônias que haviam ali. Nós temos o tabernáculo de Davi, que é um tabernáculo participativo, aonde todas as pessoas podiam participar, e nós temos o tabernáculo de Yeshua, o tabernáculo de Jesus, que ele é um tabernáculo inclusivo, aonde todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas podem, então, entrar nesse tabernáculo. Dos 3 tabernáculos, antes de Jesus vir ao mundo, a Bíblia diz que Deus tinha saudade de um deles, que era o tabernáculo de Davi. A Bíblia vai dizer que o Senhor prometeu que iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. E por que Deus tem saudade desse tabernáculo quando ele era o mais simples daqueles que passaram no Antigo Testamento? O tabernáculo de Moisés era muito bem feito, foi gasto um volume de recursos financeiros, materiais, muito grande, assim como depois o Templo de Salomão, que foi construído e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas Deus tinha saudade do tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi ele só teve um sacrifício com animais, que foi na data da sua inauguração. Depois disso, ele não teve mais nenhum sacrifício. Os sacrifícios eram feitos em Gibeá,
e ali o único sacrifício que havia era o sacrifício de louvor 24 horas por dia. Então, em qualquer momento que alguém decidisse adorar a Deus, ele podia se achegar ali diante da presença do Senhor através dos turnos de oração e de adoração, e ele iria adorar o Senhor ali naquele lugar. Nós temos uma passagem no Novo Testamento aonde Jesus ele expulsa os cambistas do templo. E muitas pessoas, quando leem essa passagem, até têm uma interpretação errônea, dizendo assim, como Jesus não pecou, se Jesus se irou ali no templo, e Jesus, usando de um azorague, usando de um chicote, bateu e expulsou os cambistas ali do templo. E aí é importante que a gente entenda o que acontece naquela hora e naquele momento. Em primeiro lugar, quando a gente fala a respeito dos cambistas, cambistas vem daquilo que nós sabemos que existe ainda nos dias de hoje, que é o câmbio. Quando você viaja para os Estados Unidos, o real não tem valor naquele lugar. Então, se você vai viajar para os Estados Unidos, você vai pegar uma quantidade de reais e vai transformar ele em dólar. E a pessoa que trabalha com câmbio, ela ganha dinheiro vendendo mais caro e comprando mais barato. E o que acontecia naquela época era que existiam judeus que moravam em várias localidades do mundo. Então, naquele momento, que eles chegavam ali para fazer o câmbio, os cambistas roubavam dele. Eles pagavam um valor muito menor do que realmente aquelas moedas valiam. Mas a principal razão pela qual Jesus estava muito incomodado com aquela situação é porque os sacerdotes da época, eles tinham combinado com esses cambistas, e esses cambistas estavam vendendo os animais que poderiam ser sacrificados ali no templo. Então, o que a Bíblia falava a respeito do cordeiro que deveria ser levado para o sacrifício? Esse cordeiro, ele deveria ser separado no seu nascimento, um cordeiro macho, sem defeito, sem nenhuma manchinha preta, totalmente puro, sem defeito físico, e ele deveria ser criado dentro da casa daquelas pessoas como um animal de estimação. E ao final de um ano, ele deveria ser levado para o sacrifício. E se a pessoa morava fora de Jerusalém, ela tinha que levar esse animalzinho e chegar lá, entregar como sacrifício ao Senhor. Então, imagine, hoje em dia, nós criamos cachorro como nossos bichos de estimação. Imagine você criar ali o seu poodlezinho, o seu gatinho, e ao final de um ano você oferecer ele como sacrifício ao Senhor. Então, o sacrifício, ele custava alguma coisa. Não era somente um valor financeiro, mas ele também tinha o aspecto afetivo e emocional. E a partir do momento que esses sacerdotes começaram a aceitar que os cambistas vendessem os animais, duas coisas aconteceram. Primeiro, já não havia mais essa questão sentimental. A pessoa simplesmente desembolsava um valor para poder fazer o seu sacrifício. E a segunda coisa que estava acontecendo, além das pessoas não terem mais esta questão de oferecerem a Deus algo que lhes custasse, ainda existia um outro problema, é que os cambistas, eles estavam proibindo as pessoas que estavam adorando da maneira certa de levarem o seu sacrifício até o sacerdote. Então, é por isso que Jesus vai ficar muito incomodado e ele vai expulsar os vendilhões do templo, e ali vai ser cumprida a palavra que diz: o zelo da sua casa consome a minha alma. Então, Deus tinha saudade do tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi era onde uma adoração pura e sincera era feita. O tabernáculo de Moisés, de uma certa maneira, ele era um sacerdócio que as pessoas eram obrigadas a ele.
mas no tabernáculo de Davi, não. No tabernáculo de Davi, as pessoas iam por espontânea vontade. Tá? O tabernáculo de Moisés, na realidade, como você assistiu na aula, como estava lá na apostila, o tabernáculo de Moisés, ele nada mais é do que a revelação de Deus no Antigo Testamento para aquilo que Jesus vem fazer no Novo Testamento. Então, nós temos ali no tabernáculo de Moisés o altar de holocausto, que simboliza a cruz de Cristo. Então, no altar do holocausto é onde nós morremos para o mundo e aonde nós vamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós temos a bacia, onde as mãos e os pés dos sacerdotes eram lavados, e ali significa não somente o batismo nas águas, mas significa também que depois que você passa pela cruz de Cristo, você agora precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa aprender mais a respeito de Deus. Tá? No tabernáculo de Moisés, a entrada do tabernáculo possuía 4 cores. Essas 4 cores simbolizam os 4 evangelhos. Então, a primeiro lugar aonde se entrava, essas 4 colunas que possuíam 4 cores e 4 cortinas, era chamado de o caminho. Então, por isso que Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira pessoa passava pelo caminho, primeiro ela passa pelos 4 evangelhos, primeiro ela conhece a palavra de Deus. A partir do momento que ela conhece a palavra de Deus, ela recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Logo depois ela vai ser batizada. Depois que ela é batizada, depois que ela mergulha na palavra, para entrar no santo lugar, havia 5 colunas. Essas 5 colunas são os 5 ministérios: o apostólico, o profético, o evangelista, o de pastores e de mestres. Então, através desses 5 ministérios, a pessoa ela vai começar a entender mais de Deus. Então, ela já não fica mais no átrio. O átrio era onde ficava o altar do holocausto e aonde ficava a bacia. Mas agora, essa pessoa, ela vai entrar no santo lugar. Ali no santo lugar, nós teríamos 3 objetos. Nós teríamos a mesa da proposição dos pães, depois nós teríamos o candelabro de ouro, e bem agarrado ao último véu, nós teríamos o altar de adoração ou o altar de incenso. A mesa da preposição dos pães significa a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com o Pai, significa a ceia do Senhor. Entretanto, a Bíblia nos conta que todo sábado os sacerdotes tinham que pegar 12 pães, que significava as 12 tribos de Israel, e colocar pães novos. O que significa isso? Significa, para nós, hoje, cristãos, que todo domingo, quando nós chegamos para o nosso culto de celebração, para o nosso culto de adoração ao Senhor, nós devemos chegar com novidade de vida. Nós devemos chegar com um espírito completamente renovado para adorar ao Senhor do Senhor, ao Senhor dos Senhores, e nós não podemos simplesmente chegar na igreja no domingo como se fosse mais um dos nossos compromissos. Na realidade, o domingo é o compromisso, é o dia que nós vamos adorar ao Senhor. Do lado direito ficava o candelabro de ouro. O candelabro de ouro é a presença do Espírito Santo, é o que ilumina as nossas vidas, é aquilo que faz com que nós tenhamos a noção, é o que traz sobre nós a justiça, é o que traz sobre nós o juízo, é aquilo que nos convence do pecado. E agarrado lá, né, no último véu, nós tínhamos o altar de incenso. O altar de incenso significa a nossa vida com Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida diante de Deus.
As 5 colunas era chamado de a verdade. Os judeus a conheciam como a verdade. E o último véu, que era um véu bastante grosso, e esse véu era o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, era chamado de a vida. Então, quando lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, imediatamente os judeus entenderam o que ele estava dizendo. Os judeus entenderam que, para entrar, precisava passar pelo caminho, para se aprofundar, precisava passar pela verdade, e para ter acesso direto ao Pai, era necessário passar pela vida. E dentro do Santo dos Santos, ou do Santíssimo Lugar, havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era um móvel feito de 2 coisas, né? Ela tinha caixa e ela tinha tampa. E em cima da tampa havia uma peça chamada propiciatório. Propiciatório em hebraico significa o lugar onde Deus me é favorável. Então, a Bíblia diz que uma vez por ano, o sumo sacerdote imolava um cordeiro e levava o sangue desse cordeiro, e ele era derramado, aspergido, sobre o propiciatório. O sangue do cordeiro era colocado no lugar onde Deus me é favorável. E ali, naquele lugar, então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, e o pecado do povo, de acordo com o livro de Êxodo, a ignorância do povo, a falta de responsabilidade do povo, era perdoada. Né? Agarradinho. Desliga. Tá de volta aí, pastor? Ok, só caiu o meu aqui? Só. Então tá. Então, em Hebreus capítulo 9, a palavra vai falar assim: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Está falando a respeito da primeira aliança, que ela havia um tabernáculo onde havia um culto a Deus. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da preposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de incenso e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da lei. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, dos quais dessas coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, eu, como cristão hoje, eu preciso entender o seguinte: no tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, somente ele, na presença do Senhor,
para oferecer sacrifício. Portanto, a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu e, por causa disso, hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Então, nesse texto que nós acabamos de ver, o escritor de Hebreus, que pode ser Paulo ou pode ser Apolo, nós não temos certeza de quem escreveu, mas pelas escritas, um dos dois, com certeza, escreveu esse livro. A Bíblia vai nos mostrar o quê? Primeiro, que nós não vemos mais nem o altar de holocausto e nem vemos a bacia. Por quê? Porque os dois ficavam no átrio. E o átrio era o lugar dos gentios. O átrio era o lugar aonde o povo que não era de Deus podia chegar. Quando nós aceitamos Jesus e quando nós somos batizados, imediatamente nós pulamos para dentro do primeiro véu. E ali nós recebemos a ceia do Senhor e o batismo no Espírito Santo. Só que nós não podemos ficar só nisso. É interessante que o altar de incenso, ele ficava colado no último véu. É como se ele estivesse dizendo: hoje eu não posso entrar, mas no dia que eu puder, eu vou pular lá para dentro. É como se a humanidade estivesse dizendo: Senhor, nós queremos ter livre acesso ao Senhor. E hoje nós temos livre acesso ao Pai através da obra maravilhosa e redentora de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e se fez maldição por nós. Ele se fez maldito por nós para quebrar a maldição. E aí, pastor Tiago, eu queria trazer uma revelação de Deus que não está nas nossas aulas a respeito do tabernáculo, né? Nós ainda temos tempo aí, estamos com 24 minutos, então eu queria demonstrar algo para vocês, algo extremamente poderoso, que não está nas nossas aulas, mas que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Êxodo capítulo 26, versículo 7, Deus está dando os detalhes a Moisés de como fazer o tabernáculo, e ele diz assim, Êxodo 26, 7, farás também cortina de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Então, o tabernáculo, ele tinha 11 cortinas que serviam como cobertura. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas terão a mesma medida e juntarás 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte e dobrarás as 6 cortinas à frente da tenda. Tudo que está na Bíblia, não está na Bíblia por acaso, e na Bíblia não falta nada, e na Bíblia também não passa nada. Tudo que está na Bíblia é importante. Uma vírgula, um tio. Se você mudar uma vírgula de lugar, você faz aquele texto ter outro sentido, né? Então, a Bíblia aqui ela está falando acerca de 11 cortinas que ficavam sobre o tabernáculo e que não tinham contato com o Santíssimo Lugar. O que significa essas 11 cortinas? Bom, em Gênesis, no capítulo de número 3, de número 4, nós vamos ver a queda do homem e nós vamos ver o primeiro homicídio. Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, são expulsos do paraíso. Eles têm 2 filhos, eles têm Caim e eles têm Abel. Caim chama o seu irmão Abel ao campo e o mata. E Deus pergunta a Caim, sabendo do que já tinha acontecido e como ele tinha feito com Adão, quando ele pergunta para Adão, Adão, onde você está? Deus já sabia o que tinha acontecido.
Mas Deus deu a chance a Adão de pedir perdão, mas Adão não pediu perdão. Adão diz, eu me escondi porque eu estava nu. Deus dá a segunda chance para ele. Como você descobriu que você está nu? E Adão, ao invés de falar porque eu pequei, ele diz, porque a mulher que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor colocou o problema na minha vida. E ele pergunta para Eva, e Eva vai falar assim, foi Satanás que me enganou. E a mesma coisa vai acontecer com Caim. Caim, onde está o seu irmão? Deus já sabia o que tinha acontecido. E Caim, ao invés de pedir perdão e de se arrepender, ele diz, acaso sou eu o guardador do meu irmão? E aí Deus vai falar para ele, olha, Caim, o sangue do seu irmão está clamando na terra. E porque você não pediu perdão, o negócio ficou feio para o seu lado. E aí Caim diz para ele, o meu pecado é muito grande para ser perdoado. Agora, o primeiro que me encontrar, ele vai me matar. E Deus vai falar para ele, não, você está amaldiçoado e eu vou colocar em você um sinal, de modo que qualquer pessoa que te achar não vai te matar. E se alguém te matar, ele vai ser amaldiçoado 7 vezes mais. Então, Caim sai da presença de Deus, Caim passa a perambular, Caim se casa e, a partir daí, ele começa uma nova linhagem na Terra. A Bíblia chama essa linhagem de linhagem dos homens. Então, toda a descendência de Caim, ela é amaldiçoada. A semente de Caim foi amaldiçoada. Então, todos os descendentes de Caim são amaldiçoados, enquanto todos os descendentes de Abel, todos os descendentes de Sete, porque Sete foi colocado no lugar de Abel, então todos os descendentes que vêm de Sete, eles são homens de Deus e eles são chamados de filhos de Deus. Então, durante muitos anos, os filhos de Deus não se misturaram com os filhos do homem, ou seja, na terra havia 2 gerações, uma geração amaldiçoada e uma geração abençoada. Até o momento em que os filhos dos homens começaram a se casar com as filhas de Deus e vice-versa, até que chegou um ponto em que a maior parte da terra estava amaldiçoada. E quando a maior parte da terra estava amaldiçoada, Deus olhou e falou assim, eu preciso começar algo novo. E a Bíblia diz que Deus decide, então, mandar o dilúvio. Mas no meio de toda essa gente, havia um homem que foi considerado justo e reto diante do Senhor, que foi Noé. Então, o dilúvio, ele não vem para acabar com o pecado. Porque se a gente for pensar em pecado, tem muito mais pecado hoje do que no tempo de Noé. Deus manda o dilúvio para acabar com a maldição. Então, toda a linhagem amaldiçoada, ela morre. E a única linhagem que fica é a linhagem dos filhos de Deus, através de Noé. Porém, Noé, depois que ele sai da arca, a Bíblia diz que num determinado dia ele se embriaga e ele deita nu na sua terra, o seu filho cão vem e vê o seu pai nu e vai e fala para os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando Noé sai da sua embriaguez, ele está tão chateado que ele lança uma maldição sobre Canaã. Canaã é filho de cão. Então, surge uma nova linhagem de pessoas amaldiçoadas, que é a geração dos cananeus, né? E quando nós vamos ver a geração de Canaã, vai contando nos seus dedos aí para você não se perder, vamos ver quantos filhos Canaã tem. Gênesis capítulo 10, versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, 1. E ao Eteu, 2. Ao Jebuseu, 3. Ao Amorreu, 4. Ao Gigarzeu, 5. Ao Eveu, 6. Ao Arqueu, 7. Ao Sineu, 8. Ao Avardeu, 9. Ao Zemareu, 10. E ao Amateu, 11. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. 11 filhos.
essas 11 cortinas que não têm acesso ao Santíssimo Lugar, nada mais é do que os 11 filhos de Canaã. E quando Deus promete a terra prometida, o que ele prometeu? Ele prometeu Canaã, a terra dos cananeus, a terra do Eveu, a terra do Eteu, a terra do Gigarzeu, a terra do Amorreu, a terra do Eu. E quando o povo entra na terra prometida, para eles tomarem posse da terra prometida, Deus diz para ele: vocês vão ter que matar todos esses eu aí. Em outras palavras, adoradores do Senhor, só entra no reino dos céus aquele que mata o seu próprio eu. O meu eu tem que morrer. E eu tenho que declarar como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas é interessante, quando nós falamos a respeito disso, porque mais para frente, nós vamos ver no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia, em outras traduções, em outros evangelhos, vai estar escrito uma mulher sírio-fenícia, mas ela, na realidade, é uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Imagina que uma pessoa endemoniada já é um problema. Imagina uma que está terrivelmente endemoniada. Então, essa mulher, ela diz para Jesus: Jesus, nós estamos num estado de miséria total. Mas quando ela fala que ela está num estado de miséria total, ela não está falando de miséria financeira, porque ela era uma mulher grega, ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher instruída. Só que a filha dela tinha um problema, que ela não sabia de onde vinha esse problema, e ela precisou da ajuda de Jesus. E quando Jesus vê aquela mulher, Jesus ele tem um discernimento, sabendo que aquele problema daquela mulher não era um problema de expulsão de demônios. Nós precisamos entender que existe expulsão de demônios, exorcismo, e existe libertação. Aquela mulher, ela precisava de uma libertação. Ela precisava que a maldição que acompanhava a sua geração, a geração dos cananeus, fosse quebrada. O que é uma libertação? Uma libertação é você tirar aquilo que atrai os demônios. O que atrai os demônios? Deixa eu te dar um exemplo do mundo natural para você entender. Se você deixar o lixo na sua cozinha e não tirar, o que ele vai atrair? Ele vai atrair parasitas, ele vai atrair rato, ele vai atrair barata, ele vai atrair mosca. E aí você pode colocar veneno para rato, você pode colocar veneno para barata, você pode jogar veneno para mosca, você vai matar aquelas que estão ali, mas vai aparecer outras. Por quê? Porque o problema está sendo causado pelo lixo. Se você remover o lixo, automaticamente as pragas vão embora, porque elas não têm o que comer. Então, quando eu quebro a maldição, os demônios não têm mais lugar. Então, Jesus não disse simplesmente para aquela mulher, e Jesus tinha autoridade para isso, Jesus não chega com ela e diz para ela assim: pode ir porque o demônio já saiu
da sua filha. Ele não faz como ele fez, por exemplo, quando ele desce do Monte da Transfiguração, que ele chega lá embaixo e ele diz para aquele menino lá hidrópico, ele diz: demônio, sai dele. E o demônio saiu. Ele precisa fazer uma libertação na mente daquela mulher, ele que precisa quebrar a maldição da vida daquela mulher. E aí Jesus vai fazer isso de uma maneira muito dura. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus vai fazer com aquela mulher é ver qual é o nível de humildade que ela tem. E ela chega e ela começa a falar com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus despreza ela. Jesus faz que não está ouvindo. Jesus continua andando. E o negócio fica tão sério que os discípulos de Jesus falam com ele: mestre, se o senhor não quer um gabinete com ela agora, marca outra hora, mas manda ela embora, porque ela está incomodando o povo. E Jesus continua andando. E ela continua pedindo para Jesus: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, me ajuda. E aí Jesus entra na segunda fase do tratamento com ela. Jesus vai discriminar ela. Jesus vai olhar para ela e vai falar assim: olha, a salvação é só para o povo de Israel. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus inferioriza aquela mulher, mas mesmo assim, ela quebra todo o orgulho que ela tinha por ser uma mulher grega, sírio-fenícia, estudada, com posse. Ela sabia que os cananeus eram chamados de cães, de cachorros, pelos judeus, mas ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu posso ser até um cachorrinho. Eu não sou judia, mas o Senhor tem tanta graça, o Senhor tem tanto amor, o Senhor tem tanto para dar para a humanidade, que até as migalhas que caírem da mesa dos judeus vão libertar a minha filha. E é nesse momento, quando ela reconhece o senhorio de Jesus, que Jesus vai dizer para ela: Jesus, primeiro fica em silêncio, depois Jesus discrimina, Jesus humilha ela, mas depois vem a exaltação. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar diante do Senhor também será exaltado. Jesus olha para ela e diz para ela: grande é a sua fé. E a Bíblia diz que desde aquele momento, a sua filha ficou liberta. Nós precisamos entender que quando uma pessoa chega na igreja, mais do que simplesmente ela ter um demônio expulso, é necessário que seja quebrada a prisão que está na alma dela, para que ela seja completamente liberta da maldição que pode novamente atrair demônios. O que atrai demônios é pecado. Você tirou o pecado, você tirou o lixo, os demônios não vão mais ter poder sobre a vida dessas mulheres ou dessas pessoas. E para a gente terminar, para me abrir aí para o pastor Tiago, para a gente conversar um pouco, e se você quiser fazer perguntas, eu quero terminar dizendo para você do curso de Adoração e Artes, que você já deve ter estudado aí sobre a música da Babilônia, e nós precisamos entender adoradores, preste bem, adoradores. Davi era um adorador. Todas as vezes que a igreja imita o mundo, tem morte dentro da igreja. Quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, eles devolveram a Arca da Aliança num carro de boi, porque eles não sabiam como a Arca da Aliança deveria ser carregada. E a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância.
Mas a Bíblia diz que quando Davi foi levar a Arca da Aliança, ele também fez um carro de boi. E a Bíblia diz que quando esse carro de boi, quando os bois tropeçaram e a arca quis cair, Uzá levou a mão para segurar a arca e Uzá morreu. Preste bem atenção. A arca do Senhor, a presença do Senhor, é para ser carregada em ombros santos. Quando a arca foi feita, quando Deus deu ordem para se fazer a arca, lá no livro de Êxodo, do capítulo 25, ele diz: os varais, as varas, não serão retiradas da arca, para que ninguém tocasse na arca de maneira errada e morresse. Então, você que faz parte do curso de adoração e artes, Deus não está à procura dos músicos profissionais, dos cantores profissionais. Deus está procurando, buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se a adoração verdadeira, existe também adoração falsa. E uma das coisas que o pastor Tiago ensina como poucos é a respeito dessa adoração verdadeira, de nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós cantamos, que a gente entenda o que nós estamos cantando, se o que nós estamos cantando realmente é uma música do céu, ou se o que nós estamos cantando é simplesmente uma música comercial, feita para vender, ainda que fale sobre Rei dos Reis, ainda que fale sobre Senhor dos Senhores, ainda que fale sobre sangue, mas nós precisamos ver o contexto geral, porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Vamos lá, pastor Tiago? Pode abrir aí. Aleluia, espero que vocês tenham notado bastante coisa, assim como eu, ao longo dessa masterclass que com o pastor Luiz Antônio sempre é uma aula, né? Literalmente. O pastor Luiz Antônio é um homem com muita sabedoria e eu não sei se você, geralmente o pessoal fica meio tímido aqui, pô, sabe, fazer pergunta. Mas eu quero te incentivar, se você tem uma pergunta para você colocar aqui no chat, ou você pode levantar a sua mãozinha aí virtual, aí a gente abre para você fazer sua pergunta. Você abre seu microfone, sua câmera, você pode fazer sua pergunta. Tá bom? Enquanto vocês vão pensando aí, eu quero aproveitar essa última revelação que o apóstolo Luiz Antônio trouxe para a gente, a respeito, né, de muito interessante essa conexão, né, entre as 11 cortinas e as 11 né, famílias que representavam a maldição, né? E eu acho muito oportuno, apóstolo Antônio, você fazer essa conexão com relação à Babilônia, com relação a gente copiar os modelos do mundo, né, trazendo para dentro da igreja. Recentemente, um cantor, né, um ministro assim, bem conhecido brasileiro, ele gravou um projeto novo e colocou para participar desse projeto vários cantores seculares, né, para participar junto com ele do álbum, cantando algumas canções dele, canções cristãs, mas cantores seculares cantando. Eu também já ouvi de pessoas muito relevantes na internet, com muitos seguidores, né, se apresentando como teólogos, defendendo, apóstolo, defendendo cantar músicas seculares dentro do nosso culto. Então, eu lembro até um exemplo que, no caso, esse pastor citou, que era uma música que fala: tu vens, eu já escuto teus sinais. E aí, na defesa dele, ele dizia que a gente, quanto igreja, tem que pegar aquilo que vamos supor assim, que é do mundo, e quando a gente usa isso, que a gente santifica aquilo. Então, o que ele estava defendendo é que eles estavam santificando aquelas canções,
né, no ato de cantar ela dentro da igreja, dentro do processo do culto. Mencionou outra canção também, tentando puxar aqui pela memória, mas é uma canção que fala... a gente fugiu agora da memória, mas ele citou duas canções. Essa Tu Vens, Eu Já Escuto Teus Sinais, foi a que me ocorreu aqui, essa eu consegui lembrar. E assim, nesse tempo, apóstolo, eu creio que tem se levantado algumas vozes que cria uma certa confusão, né, diante do povo. Eu achei muito interessante quando você usou aquele exemplo da relação, né, o pecado, o que atrai o pecado, que é a maldição, mas tem a ver com a sujeira. Se você não remove a sujeira, aquilo vai continuar atraindo, né? A pessoa vai o maldições tempo todo na nossa passando vida. por libertação. Agora, eu acho que essas vozes que se levantam e trazem certo tipo de confusão tem feito talvez um desserviço, né, à igreja brasileira. E eu quero acrescentar aí o que você falou, né, sobre a gente não misturar, não trazer modelos humanos, né, para dentro para dentro da igreja, né, porque foi isso que Davi tentou fazer e morreu uma pessoa por conta disso. Eu gosto muito quando a Bíblia fala, em Salmos 22, quando ela fala que porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Isso, né? 22:3. Então, ali o salmista está dizendo que Deus habita entre os louvores do seu povo, de Israel. Né? E aí fica a pergunta, será que nos louvores daquele que não é o povo escolhido do Senhor, né? Aqueles que são ainda dominados pelo reino das trevas, será que nos louvores desse povo, o Deus deles também não habita no meio dos louvores desse povo? Né? Principalmente porque o diabo é imitador, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, ainda mais um pouco sobre isso, porque eu sei que esse é um assunto, gente, que a gente... eu escuto meu pai falar isso desde que, né, eu praticamente cresci, e outros homens de Deus também, mas assim, esse é um assunto que tem muita gente dentro do reino de Deus, pessoas que talvez você siga, você escuta, e como o pessoal diz, é um assunto polêmico e tal, tem gente que não gosta de se posicionar porque tem medo de perder seguidor quando fala sobre isso, né? Mas eu entendo que a gente precisa falar sobre isso. É engraçado que hoje é segunda, ontem, né, todo domingo a nossa família se reúne para almoçar. E ontem eu estava lá reunido com meu pai, a apóstola de Caetano, a minha mãe, a apóstola Maria Denise, a Larissa, né, tá de férias lá da faculdade, estava aqui, a gente estava falando sobre algumas coisas e nós chegamos naquele momento quando na Caixa de Apocalipse fala que tenho contra ti que toleras Jezabel. E aí, a gente estava debatendo sobre isso, né? Que não tem a ver com quem tinha as práticas de Jezabel, era só pelo fato de eles terem tolerado. Então, eu entendo que tem coisas, né, que estão dentro do espectro do espírito de Jezabel, que eu creio que tem a ver com isso, porque a música do Sistema do Mundo tem a ver com idolatria, né? Isso tem a ver com Lúcifer quando foi expulso do céu. Eu creio nisso, apóstolo. A gente não pode tolerar certas coisas, sabe? Não pode, não, deixa, eles pensam assim, né? Vamos manter a paz aqui e tal. Tem coisas que a gente não pode tolerar, porque senão a gente pode correr o risco de ser enquadrado como essa igreja que estava fazendo aparentemente tudo certo, só que eles toleraram aquilo que Deus não tolerava. Né? Ontem eu preguei aqui sobre manter o fogo aceso, né? Levíticos, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus dá instruções de que o fogo precisava ficar aceso. E Deus, no triângulo do fogo, ele é faísca, combustível e oxigênio. Se você tirar um dos três, não tem fogo. Então, Deus nos deu o oxigênio através do sopro de vida, ele nos dá a faísca através do Espírito Santo que vem habitar em nós quando nós recebemos Jesus, mas nós precisamos colocar o combustível. Então, a lenha do altar é oração, jejum e leitura da palavra. Eu sou responsável e a Bíblia diz que isso tem que ser feito diariamente. Mas antes da lenha ser colocada, o sacerdote precisava tirar a cinza. E a cinza fala das coisas velhas, das coisas que
passaram, ou seja, toda manhã eu preciso me apresentar diante de Deus numa novidade de vida. E a Bíblia diz que quando o tabernáculo ele é inaugurado, que Arão estende as mãos, né? Levítico capítulo 9, versículo 22, ele estende a mão, ele ora, não acontece nada. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, eles estavam esperando. Hoje, Moisés vai ficar em segundo plano. A partir de hoje, papai é sumo sacerdote, esse povo agora vai dar ao meu pai o que é dele de direito, porque ele é o primogênito. Mas a Bíblia diz que não acontece nada. Aí no versículo 23 diz que Moisés chama Arão, os dois entram dentro da tenda da congregação. Quando eles saem, quando eles oram, o fogo cai do céu e o povo fica todo animado. E aí no capítulo 10 diz que Nadab e Abiú oferecem fogo estranho diante do Senhor. E que fogo estranho é esse? O fogo, para acender o incenso, tinha que sair do altar. Eles pegaram fogo de outro lugar. A Bíblia diz que o incenso só podia ser oferecido na presença do Senhor, no Santíssimo Lugar, pelo sumo sacerdote. Então, eles estavam querendo fazer algo igual para mostrar para o povo, não, a gente também é santo igual eles. Mas o que é mais interessante é que no Levítico, no capítulo 10, no versículo 9, Deus antes fala para Arão, Arão, você não vai chorar a morte deles, porque eles não merecem o choro. E a Bíblia diz que Deus estabelece um princípio para o sacerdote, dizendo, quando você, Arão, e os seus filhos forem me oficiar no Santíssimo Lugar, não bebereis bebida forte e nem vinho. Nadab e Abiú fizeram o que fizeram porque tinham bebido. E aí perderam a noção. E aí Deus acrescenta, pastor Tiago, para que possais discernir entre o santo e o profano. Esse é o grande problema, que as pessoas estão tão embriagadas pelo sistema babilônico do mundo, pastor Tiago, que elas estão embriagadas e elas não conseguem mais fazer distinção entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano. Então, ouça bem o que eu vou te falar, meu amado, minha amada que está nessa live. É preferível você chegar diante do Senhor e ele falar assim, poxa, tu não fez, mas podia fazer, do que você chegar lá e ele falar assim, ó, como disse o pastor Tiago agora, tenho contra ti que você tolerou as práticas que não era para tolerar. Então, nós não podemos oferecer fogo estranho diante do Senhor. Nós só podemos fazer aquilo que Deus nos ordenou. Para a gente terminar esse tópico aqui. Balaão era um profeta. Ele ouvia Deus falar com ele. Mas depois, ele virou um falso profeta. E falso profeta não é alguém que fala alguma coisa e não acontece. O falso profeta é alguém que recebe revelação de Deus. Mas o problema do falso profeta é o que está dentro do coração dele. O Balaão ouviu o Senhor falou para ele, Balaão, você não vai com esse povo. Ele não foi. Mas a Bíblia diz que Balaque manda uns príncipes mais poderosos e com mais dinheiro. E Deus diz assim para Balaão, Balaão, se esses homens que dormiram aqui amanhã levantarem e te chamarem, aí você vai com eles. E se você for lá no texto de Gênesis, você vai ver que Balaão se levantou antes deles e foi com eles. Então, Balaão ouviu a voz do Senhor, mas não obedeceu o que Deus falou para ele. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Então, nem sempre o falso profeta ele vai ter uma palavra de uma heresia tamanha que você vai apontar e vai falar assim, ó, esse cara aí é falso profeta. O que você tem que olhar para definir um falso profeta é o que está no coração dele.
O coração de um falso profeta fala muito mais de dinheiro do que de Jesus. O coração de um falso profeta, as revelações dele são maiores do que o que a Bíblia diz. Ele tem razão e a Bíblia se contradiz, quando a gente sabe que isso não é verdade. Então, o nosso coração ele precisa estar muito firme no Senhor, para que a gente viva realmente aquilo que a palavra de Deus diz que é para a gente viver. Pastor Tiago. Amém, apóstolo. Eu creio assim também. Pessoal, vou dar mais uma chance. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já são quase 9 horas, finalzinho da nossa Masterclass. Se você tem, a sua hora é essa. Senão, eu vou pedir para o apóstolo orar por todos nós, encerrando esse momento. Tem alguém que gostaria de fazer a pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal fica intimidado após fazer pergunta. Vamos como assim. Opa! Temos uma corajosa aqui, vai ganhar um pix essa daí. Júlia Dias. Pode abrir seu microfone aí, Júlia, fazer sua pergunta. Apóstolo, boa noite. Boa noite. Por que as pessoas hoje são tão embriagadas pelo sistema babilônico? Ok. Por que que as pessoas elas ficam embriagadas pelo sistema? Nós cristãos, nós somos... Júlia, fecha o teu microfone aí. Calma. Está dando microfone aqui. Amém. Então, nós somos como brasas no altar de Deus. Então, enquanto eu estou no meio da congregação, enquanto eu estou no meio do povo, enquanto eu estou no meio dos bons conselheiros, eu estou muito quente. Mas a partir do momento que as pessoas elas começam a se afastar da verdadeira doutrina, elas vão se esfriando. E à medida que elas vão se esfriando, e como, vamos dizer assim, a consequência do pecado, muitas vezes ela não chega de forma imediata. Muitas vezes a pessoa comete um pecado e fica esperando o castigo de Deus, entre aspas, nas primeiras 12 horas, e se o castigo de Deus não chega, ela diz assim, Deus não está mais preocupado com essas coisas. Ela começa a se esfriar, e aí ela começa a dar mais valor às coisas do mundo. O que é o sistema babilônico? O sistema babilônico é um sistema que ele quer fazer com que o reino das trevas pareça com o reino de Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 38, quando Senaqueribe manda invadir Israel, manda um recado para Israel, dizendo, olha, quem quiser vir comigo vai ter vantagem. Então, Rabsaque, que é o portador da ordem do rei, ele diz o seguinte, venham comigo, para mim, presta atenção, para uma terra como a sua, aonde cada um vai beber da água como da sua cisterna, vai comer da fruta como do seu pomar, vai viver em casas como a sua. Como é parecido, não é igual. Então, as pessoas elas têm sido embriagadas pelo sistema babilônico por algo que é bastante duro da gente falar, mas que é por algo que o pastor Tiago falou agora há pouco, que são vozes que um dia já estiveram alinhadas com o Senhor e hoje já não estão mais alinhadas com o Senhor
mas que as pessoas ouvem. Porque a alma sempre quer ouvir o que agrada elas. As pessoas mudam de igreja cada vez que elas ouvem algo que não agrada a sua alma. As pessoas estão buscando o que agrada o ouvido e não o que o ouvido precisa ouvir. É por isso que Jesus repete isso 7 vezes no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Então, a gente vai ver que Jesus sempre enfatiza que não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Porque teve muita gente na Bíblia que começou bem e acabou mal. E teve gente que fez besteira a vida inteira e foi salva, como o ladrão que estava do lado direito da cruz. Então, essa questão da embriaguez, na realidade, é as pessoas se amoldando ao mundo. Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, não queira ser como o mundo, mas transforme esse mundo através da renovação da sua mente, através de uma metanoia. Amém, apóstolo. Eu somo, ainda na pergunta que a irmã fez, eu somo o que está escrito em 2 Timóteo 4,3. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. É isso mesmo. Eu creio que nesse tempo a gente tem... assim, o YouTube é uma ferramenta sensacional, né? Mas ele é a transcrição disso. Porque, olha só, geralmente, você escuta aquilo que lhe agrada. E a própria plataforma, o algoritmo do Google, do YouTube, qualquer plataforma de rede social, ele é feito para mostrar para você mais aquilo que te agrada. Ele sabe aquilo que te agrada. Um vídeo que você assistiu 5 segundos e não viu mais, vamos supor, do pastor Thiago Felipe, a plataforma sabe, não, então não vamos mais mostrar pastor Thiago Felipe para essa irmã. E aí, se você viu o vídeo do apóstolo Luiz Antônio, você assistiu 10 minutos, 15 minutos, a própria plataforma começa a te mostrar mais daquilo. E aí, apóstolo, a gente dizendo, olha, poxa, caramba, que coisa de Deus, justo esse vídeo apareceu para mim, né? Deus queria que eu visse esse vídeo. Na verdade, a plataforma ela é feita e construída para te mostrar aquilo que ela sabe que vai te agradar, porque ela quer que você fique mais tempo assistindo os conteúdos, né? Então, eu creio que essa passagem de 2 Timóteo, né, reunirão mestres para si que falarão aquilo segundo a sua vontade, né? A inteligência artificial, ela já é uma das ferramentas do anticristo, né? O anticristo, não a pessoa do anticristo, que vai aparecer ainda, mas o que o apóstolo João fala a respeito do espírito do anticristo, que vai querer negar, né, que Jesus veio ao mundo em carne. Então, tudo isso começa. E a gente tem que ter cuidado, e o apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né? Ali no versículo 17, ele vai falar, ora, orai sem cessar, não extingais o Espírito Santo, né? E uma das coisas que ele vai falar é, examina e retém o que é bom. Porque tem algumas pessoas que têm uma palavra muito boa, às vezes tem umas revelações assim muito profundas, mas às vezes no meio da palavra dele, ele entra com coisas que não está na palavra e que acaba trazendo confusão ali. Então você tem que ouvir uma palavra sempre como os bereanos. Ouve a palavra, confere se o versículo é aquele mesmo, se é isso que a Bíblia está falando, porque Satanás sempre usou dessa artimanha.
né? Ele fala 9 verdades e depois ele joga uma mentira que pega as 9 verdades e faz com que ela seja uma mentira completa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem grandes homens de Deus que têm palavras muito boas e tem alguns homens de Deus que têm palavras excelentes, mas que, às vezes, a doutrina da sua igreja é diferente daquilo que nós acreditamos, né? Para dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto demais como arqueólogo, como historiador, o Dr. Rodrigo Silva. Rapaz, como arqueólogo, ele te falar a respeito dos tempos de Jesus, dos tempos bíblicos, né, dos locais, ele é doutor realmente. Mas quando ele entra na área da pregação, ele é adventista. Então, tem coisas ali que são doutrinas da Ellen White, não é doutrina bíblica. Porque os adventistas, eles acreditam que eles são a única religião que realmente leva à salvação. E é por isso que eles são chamados de seita, porque essa é uma das características. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, reter aquilo que é bom, aquilo que a gente tem dúvida. A gente vai na Bíblia, a gente pergunta para alguém que possa ter o conhecimento e nos falar, para que a gente não seja enganado. E o apóstolo João, nas suas cartas, ele vai falar isso. Ele diz assim, ó, cuidado para que você não seja enganado e perca aquilo que com tanta esforço você adquiriu até aqui. Amém, apóstolo. Para a gente encerrar, eu queria pedir para você orar, abençoando aí a turma que esteve conectada com a gente. Amém. Pode ser? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que é de te servir e de poder conhecer mais de ti, Senhor. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, diz que a eternidade se resume em conhecer mais de ti, Senhor. Como será precioso e glorioso poder conhecer mais o Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos alunos de adoração e arte, espalhados, Senhor Jesus, por essa nação, Senhor, aqueles que lá na Europa também têm tido contato com esses vídeos, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do pastor Tiago, Senhor. Continua, Pai querido, a usá-lo com graça, Senhor Jesus, com revelação, ó Pai. Que ele, Senhor Jesus, seja uma das colunas, Senhor Jesus, nesse tempo tão difícil, Pai. Esse tempo que Paulo falou com Timóteo, que os homens seriam maus, Senhor Jesus. Que o Instituto EIA, Senhor Jesus, possa continuar sendo esse local, Senhor, de crescimento, Pai, de avanço da Tua palavra, Senhor, que nós, como adoradores, possamos sempre ter a Tua palavra viva dentro de nós para declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, que nós somos a luz do mundo e que, por isso, as trevas não dominarão enquanto nós estivermos aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a sua face resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a face do Senhor brilhe sobre a sua vida, Ele te dê a paz e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.